mais respeito, sabe? Porque essa guerra psicológica, se a gente não tiver bem centrado, a gente fica doente. E quando você me perguntou, e eu sou da área da saúde, sou enfermeira, quando você me perguntou um desafio que nós temos para o Brasil, é tratar a questão saúde mental. Muito forte. Porque o aumento de suicídios no nosso país está grande. E de uso de medicamentos e de uso de para depressão. Quem não está medicado, né? Principalmente nos jovens, né? Entre os jovens é alarmante o suicídio. É isso. Aumentou, porque antes a gente tinha numa região. E agora a gente observa. E isso tem que ser uma ação do governo. Né? Porque eu digo que essa pandemia, esse governo, quem não tinha depressão ficou, quem não tinha ansiedade ficou com ansiedade. Todo mundo. Sim, não tem exceção. Todo mundo. E até as crianças. Muito. Até as crianças. Né? Porque esse ódio dominou. Então, o desafio é esse aí. É acabar com esse ódio entre a gente, e a gente só acaba com esse ódio com afeto. Porque o afeto também tem dois lados. O ódio ou o amor, sim, né? Mas o afeto, os afetos de respeito, de amor, né? O acolhimento, né? A gente tem que aprender a acolher também as pessoas, porque as pessoas estão confusas. Isso aí. Né? Elas estão confusas, elas não sabem nem o que elas estão falando. Isso. Elas estão falando frases prontas, sem nem mesmo saber o que elas estão repetindo. Então, acho que esse entendimento do outro também é importante pra gente. Muita empatia, né? Exato, Aí teve nesse episódio que aconteceu no final de semana, do ex-parlamentar que estava lá com granada e fuzil em casa e atirou em 2 agentes da Polícia Federal. O que fez o presidente Lula? Prestou solidariedade aos agentes. E o que aconteceu? Por isso que, assim, quando fala em acolhimento, teve um outro policial federal que ele se identifica como patriota, não sei o nome, não me lembro agora, patriota. E ele tuitou ontem o seguinte: meu voto era no capitão. Mas depois do que aconteceu, né, que a gente vê um candidato prestar solidariedade para um colega meu, eu estou repensando o meu voto e eu vou mudar o meu voto. Então, assim, é isso que você fala, a gente precisa acolher. Porque a gente não pode bater de frente. Porque esse bater de frente também é uma provocação para a gente entrar na guerra. Né? E a gente não quer entrar nessa guerra. Não é inteligente fazer isso. Né? A gente precisa ouvir o outro, tentar entender o outro, para daí haver o diálogo. Né? E só com o diálogo a gente consegue transpor, né? Os muros todos. Que o maior exemplo disso é o presidente Lula. Né? É verdade. Um homem que injustiçado, e ele nunca se curvou a esse ódio que tantas pessoas destilam sobre ele. Ele sempre respondeu com sorriso, com afeto, com generosidade, né? E eu acho que é essa grande inspiração que a gente tem hoje para fazer essa escolha também, né? Claro. Que é de um presidente que se ocupa de afeto, que se ocupa dos menos favorecidos, né? E quando a gente fala desse acolhimento, é voltar à infância também. Quando um bebê chora, você manda ele calar a boca? Não, você acolhe e fala, tá tudo bem, eu estou aqui contigo. Né? Você, mesmo que ele não se expresse com a oralidade, você vai interpretar aquele choro e vai, de alguma forma, tentar amenizar. Né? Entender por que está chorando. E eu acredito que o Brasil está carente disso. Né? Por mais que a gente esteja incomodado, né, com tudo isso que está aí, com essa violência, a resposta a gente vai dar nas urnas. Né? É a única arma que temos. Exatamente. A gente vai dar essa resposta para um outro caminho. Para um outro caminho que é de recuperar esse retrocesso que a gente tem. Que também não vamos imaginar que aqui é tudo romântico e que vai ser um passe de mágica. Exatamente. A tarefa continua para todos nós, né? Mas com o respiro de ter um governo que vai pensar nessa perspectiva, nessa via da humanidade. Né? Exato. Enquanto a gente conversa aqui, né, infelizmente acontecem muitos casos de assédio moral em Santa Catarina por causa do voto, né? Faltando 6 dias para a vitória de Lula e Décio, o que a gente pode fazer para diminuir, né, orientar e educar esses tantos casos que ainda acontecem aqui no estado? Para encerrar o nosso papo com esse assunto que é muito sério. Eu
não posso dizer nada. Eu não sei nem o que fazer. Eu juro que eu fico sem ação, sabe? Eu queria muito poder ir votar de vermelho. Eu tenho ouvido muitas pessoas e ouvi esse final de semana. Por exemplo, a população LGBT, tenho 2 meninas que vieram me procurar e disseram: eu tenho medo de vestir vermelho. E uma vez a gente sempre fala, não tenha medo, vai, veste. Eu acho que a gente precisa respeitar. Respeitar as pessoas. E cada um deve olhar para si mesmo e dizer, eu tenho vontade de ir como? Eu, Marisa, vou de vermelho, fui em todas as eleições e vou, mas sou eu. Eu não posso banalizar o medo do outro. E essa menina me dizia, eu já sofro preconceito porque eu sou lésbica. Então eu botei uma bandeira do Brasil e votei no 13. E é isso, as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que dizer isso para as pessoas. O limite, né? E o voto, continuar reforçando que o voto é secreto. Por mais que tenha patrões fazendo essa pressão, o voto é secreto. Ele é seu, é você e a cabine. Então, vá vestido como você quiser e faça a sua escolha, né? A sua escolha consciente para votar a favor de você e não contra você. Né? Eu tenho conversado bastante, infelizmente o nosso estado teve muito assédio eleitoral, tanto é que o Ministério Público do Trabalho, ele fez algumas ações de empresas que cometeram, né? Mas eu imagino que isso seja também um desespero. Eu estou louca para que dia 1º de janeiro a gente possa abrir essa caixa preta do sigilo de 100 anos, que não foi feito por nós, foi feito por eles, e o que tem lá, né? Quem não deve não teme, né? Acho que tem que ser transparente, né? O governo tem que ser transparente. Mas a gente percebe, como eu também percebi nas igrejas, que nem todos, né? As pessoas que frequentam essas igrejas, né, têm ficado com medo, não, estão quietos. Eu acho que essa eleição, como eu falei, foi essa guerra psicológica e essas ameaças que as pessoas estão sofrendo, elas também, no dia da eleição, é a urna e a pessoa, não tem mais ninguém, não tem câmera vigiando. Mas fazer esse debate aí a gente tem feito constantemente, que quando tem essa, né, tem patrões e patrões, né, tem empresários e empresários, não vamos generalizar, né. A dona do Itaú, que votou no Bolsonaro da outra vez, hoje está, por exemplo, apoiando o Lula, né, porque não é a questão de partido ou de pessoas, é o que nós todas falamos aqui, é a democracia. Quando ela está ameaçada, e a gente pode entrar num sistema ditatorial, todo mundo aqui, a gente vai ter que se esconder para conversar. É isso que nós queremos? A gente já está falando baixo. Isso. A gente vai precisar se esconder. A gente vai eliminar o vermelho, ou o amarelo, ou o azul. Vamos vestir só as mesmas cores. Exato. É isso que nós queremos? Então, assim, Maurício, todo dia é dia de conversar muito e mudar voto, né? E a gente tem percebido, o silêncio também fala, né? O silêncio também fala, tem posição. É isso. Eu acho que, só para finalizar, eu como empresária, né, e tendo o meu vídeo ali com o meu posicionamento de auxiliar o Fred na luta contra, né, a difamação, etc., eu recebi muitos depoimentos, né, de pessoas que dizem que não podem se manifestar, ou vão perder emprego, ou vão perder cliente, ou etc. Eu falo assim, olha, vote em silêncio. Você não precisa se posicionar. Eu posso porque eu tenho essa possibilidade. Eu posso porque eu não dependo de uma cidade ou do meu estado, sabe? Eu tenho essa tranquilidade de poder falar alto, mas tem gente que não. Então, assim, é você e a urna, vá lá e vote, quietinha, bonitinho. Aperta o 13. Confirma. 2 vezes. Confirma. 2 vezes. Eu vou apertar com tanta força que coitado do Lula.